Olá, nesse vídeo vamos ver as macrofases de um processo de prospecção do outbound. A gente começa com essa tela, porque nessa tela a gente vê como sempre precisa ter a mente o nosso funil de vendas integrado com o nosso funil de marketing e também ver como os vários canais, digamos, de geração de lead, tanto de inbound, o clássico marketing de atração, quanto de outbound, prospecção, quanto de indicação, afinal de contas tem que ser integrados dentro do mesmo funil de vendas, né? Aqui a gente vê as macrofases, as macroetapas, né, dos dois funis que a gente aborda em outro vídeo, e nesse vídeo especificamente a gente vai ver as macrofases operacionais, ou seja, o que a gente tem que fazer em cada fase, quais são as fases, né, do processo de outbound, o que a gente tem que fazer em cada fase, que tipo de comunicação, que tipo de ferramentas a gente vai usar, tá? Então, agora a gente vai focar aqui no outbound, especificamente na prospecção. Vamos começar aqui na nossa tela. Vamos lá, temos 4 macrofases, né? Que são a definição do nosso, digamos, cliente ideal, e começar a captura, né, a identificação mesmo do nosso cliente ideal, a prospecção para a abertura de porta, a gente começa a abrir a porta, começa a criar um relacionamento até chegar a call de briefing, a call comercial, e depois tem um relacionamento dentro da venda. Toda essa parte é o que vem dentro do CRM, tá? Então, relacionamento de venda, CRM é Customer Relationship Management, então a gestão do relacionamento com o cliente e potencial cliente. Então, o nosso CRM, o pipeline, ele começa, digamos, no final dessa e desenvolve toda essa parte. Então, aqui, digamos que todo esse trabalho é o trabalho que é visto dessa parte, né? Digamos, de outbound até abertura de porta e, digamos, marcar uma call de briefing, e aí o relacionamento é dentro do pipeline. Aqui a gente identifica as etapas, né? Obviamente são macro etapas, depois vão ser adaptadas ao seu projeto, e aqui a gente define as fases no sentido operacional, que tipo de comunicação a gente vai fazer e com que ferramenta, tá? Vamos lá. A primeira fase a gente define um ICP ou lista de empresa e faz a captura. O que isso significa? ICP, a gente já viu que é Ideal Client Profile, o perfil do cliente ideal, ou seja, eu defino o meu cliente a partir de algumas características-chave, principalmente no B2B, as principais são o tamanho da empresa, se ela tem ou não tem esse problema, que a sua solução resolve, a geolocalização, enfim, uma série de questões que a gente aborda em outro vídeo de forma detalhada. E obviamente o que é o tomador de decisão, o tal do buyer persona da empresa. Só que acontece, por que eu coloquei ou lista de empresas? Porque dependendo do tamanho do mercado que o seu produto pode atacar, né? Se o mercado é muito amplo, então faz sentido trabalhar com ICP, ou seja, eu defino as características do meu cliente ideal, eu vou atrás dos clientes com essas características. Agora, já se seu mercado é muito nichado, por exemplo, tem 1.000 empresas, né, no total que você pode atacar, não faz sentido, muito sentido, 2.000 empresas, por exemplo, não faz muito sentido definir características, porque você meio que tem isso mapeado, tem uma lista de empresas, então eu quero ir atrás dessas listas especificamente. A gente fala de um trabalho de account-based marketing, marketing baseado nas contas, ou seja, em vez de ir atrás de empresas com algumas características, eu vou atrás dessas empresas específicas, até porque a comunicação vai ser um pouquinho mais personalizada. Geralmente, nesses casos, o ticket médio da sua empresa é muito maior, né? Porque não faz sentido vender para poucas empresas com ticket médio baixo, tá? Então, a partir disso, eu defino o meu cliente, defini se é melhor trabalhar por ICP ou por ABM, Account Based Marketing, por lista de empresa. O que eu faço? Faço uma captura, ou seja, vou atrás, vou identificar na internet esses caras, né? Vou fazer a captura de contato, como fazer, quais ferramentas. Eu posso usar várias ferramentas que são ferramentas chamadas de captura mesmo, tem o Hamper, Apollo, Find It List, tem várias, né? A gente tem também um vídeo para cada uma dessas ferramentas, pelo menos mínimo um vídeo para cada uma dessas ferramentas, tem muitas mais ferramentas que essas, né? A gente tem um vídeo para cada uma para entender como a gente pode capturar. Obviamente, também o LinkedIn, a gente pode identificar esses contatos no LinkedIn, tá? Então, eu identifiquei as ferramentas, esses leads, né, que a gente chama de Smart Lead, dentro da nossa metodologia. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a prospectar. Só que a minha prospecção tem que ficar muito claro, não é uma prospecção pautada já em venda, eu tenho um produto melhor do mundo. Eu primeiro preciso identificar dentro dessa empresa quem é o buyer persona, quem é o tomador de decisão. Só que muitas vezes, ou eu não consigo achar o tomador de decisão, ou eu mando uma mensagem, mas ele não responde. Então, como é que eu faço? Eu posso tentar entrar na empresa de forma indireta, ou seja, para falar com alguém que não é tomador de decisão, né? Então,
que possa me ajudar a fazer a ponte com o tomador de decisão. Então, por exemplo, eu preciso prospectar o Felipe, certo? Não consigo falar com o Felipe, e aí eu chego a falar com o João. E aí falo para o João, peço até ajuda para o João me fala com o Felipe, esse aqui é o contato, por exemplo, né? Aí quando eu chego a falar com o Felipe, duas coisas. Primeiro, que o João me ajudou a falar com o Felipe. Segundo, eu posso já falar com o Felipe dizendo que o João me indicou. Então por isso que a gente tem até as tais de cadência de indicação. Isso é meio que é uma porta entreaberta e já ajuda a criar uma intimidade. O que isso significa na prática? Significa que eu vou prospectar na abertura de porta perguntando quem é o responsável pelo problema. O que significa pelo problema? Ou seja, pelo problema, ou seja, significa pelo departamento, pelo processo onde se encontra o problema. Já na fase da inteligência comercial, a gente viu que aplica o conceito de afirmação do herói, ou seja, a nossa solução faz sentido só na medida em que ela resolve o problema do nosso cliente. Então, a gente precisa, antes de vender, a nossa solução precisa identificar o problema, a necessidade do nosso cliente. Obviamente, essa necessidade se encontra dentro do processo, no departamento da empresa. E tem alguém responsável por esse departamento, por esse processo, que é o nosso buyer persona, o nosso tomador de decisão, que a gente também analisou detalhadamente analisa detalhadamente em outro vídeo. Então, eu preciso ir atrás dessa pessoa. Só que, como eu disse, muitas vezes o canal de entrada não é necessariamente um tomador de decisão. Então, o que eu faço? Se eu colocar a minha comunicação do tipo quem é o responsável pelo problema, poderia me ajudar a identificar a pessoa responsável pelo processo, onde está esse problema, eu consigo falar com pessoas que não são necessariamente tomadoras de decisão e consigo mais facilmente achar alguém que possa me ajudar a fazer a ponte. Então, é muito importante nessa fase, claro, eu posso até, obviamente, me apresentar, falar o que eu faço, mas sem entrar muito no detalhe, porque provavelmente não estou falando com a pessoa com tomador de decisão. Então, não adianta ficar falando muito do meu produto, nem do problema. Eu simplesmente quero que ele me ajude a criar essa ponte. Como é que a gente faz essa prospecção? As plataformas, muitas delas são as mesmas do que de captura, tipo Apollo, Find the Tree, pode achar o Hamper, o mesmo LinkedIn, e obviamente sempre temos um vídeo, pelo menos um vídeo dedicado para cada uma dessas plataformas. Tem simplesmente algumas plataformas que ou têm as características de captura ou só de prospecção, né? Tem algumas, mas na maioria dos casos as plataformas fazem, digamos, você pode fazer as duas coisas, tanto a identificação e captura do contato, quanto o trabalho já de começar a prospectar, tanto via LinkedIn, Inbox, quanto via e-mail, né, com aquelas cadências. Então, é importante aqui na abertura de porta a gente quer definir, criar a ponte com chegar ao tomador de decisão. Cheguei com o tomador de decisão, aí que tem a terceira fase, conexão até a call de briefing. Então, o tomador de decisão, quando chegou lá, ele, obviamente, pode não nos mostrar interessado, eu posso pedir para retornar em contato aqui um tempo e tal, temos, obviamente, script para isso, que a gente vai disponibilizar, mas a pessoa, o tomador de decisão, pode até perguntar o que você oferece, o que você está querendo, como posso te ajudar. Então, lembra, agora eu estou falando com o tomador de decisão. E aí o meu objetivo vai ser marcar uma call de briefing, que seria a oportunidade de verdade. Então, aí sim que eu posso começar a falar de como a minha solução resolve o problema, sempre de maneira não muito detalhada, porque para evitar também não ficar muito prolixo, né? Porque a gente não sabe ainda com quem a gente está conversando, se é alguém que quer já detalhes técnicos, alguém que sabe entender um pouquinho por cima. A gente não sabe ainda o perfil da pessoa. Então, nosso objetivo é marcar a call de briefing. Então, a gente pode dar alguns gatilhos, aqueles de diferencial de impacto, aqueles que possam levar a pessoa para marcar a nossa call, né? Então, aqui você pode confirmar se ele é o responsável, se eles têm aquele problema que a nossa solução resolve, mas eu sugiro também de não ficar muito incisivo, muito assertivo nesse problema, porque a identificação da necessidade, ela vem depois do diagnóstico. Muitas vezes tem necessidades latentes, escondidas, ou seja, o cara tem uma necessidade que ele nem sabe que tem ou ele não sabe explicar. Então, por exemplo, o cara pode falar, meu problema é adquirir novos clientes, mas ele não sabe que talvez o problema dele, sei lá, talvez na audiência baixa e ele está fazendo um trabalho de inbound sem ter uma audiência, sabe? Isso, porque ele não, obviamente, não sendo especialista do segmento. Então, a gente tem que ajudar a identificar isso. Isso vem depois.
nesse primeiro momento, a gente tenta identificar um macro problema, né? O macro problema, por exemplo, não estou gerando muitos clientes. Então, a gente depois entra no diagnóstico e tenta entender onde é que está o micro gargalo no processo inteiro. Então, a gente confirma isso. E aí, obviamente, vai estreitando o laço também, o relacionamento, confirmando a situação. E aí que faz sentido conversar via Gmail, conversar via Outlook, conversar via WhatsApp. Aqui faz sentido o WhatsApp. A gente não sugere usar o WhatsApp para fim de, nessas primeiras fases. O WhatsApp já de relacionamento, ele tem que te autorizar a usar o WhatsApp. Não entra em contato com o WhatsApp, se apresentar, eu pelo menos bloqueio todo mundo que faz isso, se eu não autorizei antes, né? Provavelmente você deve ter recebido isso também, fazer a mesma coisa. O WhatsApp faz sentido se você autorizar. Então aqui você já criou um relacionamento por e-mail, porque o cara respondeu, aí você pede, tenta convidar para call de briefing, e aí se pode pedir um WhatsApp para manter o relacionamento, porque ele tem que entender que você não vai ficar enviando, digamos, anúncios, coisas assim, políticas, enfim, coisas desse tipo, né? É uma coisa puramente voltada ao relacionamento que a gente vai criar. Criou uma call de briefing, aí que vem o relacionamento e a venda, né? E onde a gente vai para a proposta comercial. Isso aqui, como eu já disse no começo do vídeo, é tudo que é tratado dentro do CRM, tá? Então, no CRM pode ser, a gente tem alguns aqui, CRM da RDStation, o HubSpot, que é gratuito, ou mesmo a Asana dá a possibilidade de criar um pipeline, né, dentro dele. Enfim, são vários CRMs, você pode usar outro CRM, às vezes tem um CRM interno por empresa. A complexidade do CRM vai depender da complexidade do processo, então quando a gente começa nem precisa um CRM muito complexo, essas versões simples e gratuitas são suficientes. Aí, obviamente, vai manter um relacionamento tanto pelo WhatsApp e também ferramentas de videochamada, de videoconferência. Videochamada pode ser o Zoom, Skype, Google Meet, provavelmente vocês já conhecem. Então, a ideia desse vídeo é definir, deixar bem claro e estruturado quais são as macrofases de um processo de prospecção e quais são também o tipo de comunicação que a gente vai fazer, porque esse aqui é um dos problemas mais comuns. Eu tento entrar já com o cara, o cara nem me conhece, eu já mando uma lista de coisas que a minha ferramenta faz, né? E aí é cansativo. Se a pessoa não te conhece, ela não te vai dar muita atenção. Então, a gente tem que ir por graus, devagarzinho, para tentar primeiro chegar ao tomado de decisão, depois criar um relacionamento, criar call de briefing, e só depois começar a falar da questão comercial. Isso não significa que aqui a gente não vai falar, esconder o fato que a gente tem uma abordagem comercial, não é esse aqui meu ponto, né? Eu não estou entrando em contato, mas não para vender, mas para te passar um conteúdo, não é esse aqui o ponto. O cara sabe que você vai querer vender. O ponto não é esconder o fato que a gente está fazendo uma abordagem comercial. O ponto é conseguir falar a coisa certa no momento certo. Você não vai pedir em casamento a alguém que você acaba de conhecer, tá? Primeiro quer criar um relacionamento, desenvolver ele até chegar no momento, obviamente, da proposta e toda a fase comercial que provavelmente vai levar a venda. Até a próxima. Tchau.